O sol poente tingia o céu de Lisboa com tons de âmbar e rubi, como se o próprio Tejo conspirasse para testemunhar o segredo mais profundo de Ana. Ela estava ali, no mirador da Senhora do Monte, o coração martelando como o repique dos sinos da Sé de Lisboa ao domingo. Sofia, com seus olhos castanhos que pareciam carregar o mistério das ruas empedradas do Chiado, ria de uma piada boba sobre o fado melancólico que ecoava de um café próximo. Sabes, Ana, o fado é como nós, sempre a sofrer por amor, mas nunca sem uma lágrima de beleza, disse Sofia, inclinando a cabeça, o cabelo ondulado caindo como as cascatas de Sintra. Ana engoliu em seco, o ar salgado do Atlântico enchendo seus pulmões, mas nada aliviando o peso no peito. Era agora ou nunca. Com as mãos trêmulas, ela pegou a de Sofia, sentindo a pele macia como as pétalas de um jasmim no jardim do Palácio de Belém. Sofia. Eu não aguento mais guardar isto. Eu te amo. Não como amiga. Como? Como se fosse o sol que ilumina as minhas noites mais escuras. Proibido? Talvez. Mas real? As palavras saíram como um fado sussurrado, rouco e inevitável. Sofia congelou, os olhos arregalados refletindo o Tejo abaixo, e por um instante, o mundo parou. O que viria a seguir? Uma confissão recíproca ou o abismo de um silêncio que destruiria tudo? Ana acordou naquela manhã de verão com o cheiro de pastéis de nata frescos subindo das ruas da Alfama, misturado ao aroma de café forte que a mãe preparava na cozinha apertada da casa familiar. Aos 22 anos, estudante de literatura na Universidade de Lisboa, Ana vivia entre as páginas amareladas de livros de Fernando Pessoa e as sombras de dúvidas que a consumiam desde a adolescência. Lisboa, com suas 7 colinas e segredos escondidos em becos labirínticos, era o palco perfeito para sua alma inquieta. A família, enraizada nas tradições católicas do Alentejo, de onde o pai migrara décadas antes, via nela a filha perfeita, dedicada, quieta, com um futuro promissor como professora. Mas Ana carregava um segredo que queimava como o sol de agosto em Évora, seu amor por Sofia, a colega de turma que chegara de Porto no início do semestre, trazendo consigo o vento fresco do Douro e um sorriso que desarmava defesas. Sofia era tudo o que Ana não era, ousada, com tatuagens discretas de folhas de videira nos pulsos, um tributo à herança doriense, e uma paixão por fotografia que capturava a essência efêmera de Portugal. Elas se conheceram na biblioteca da universidade, entre pilhas de volumes sobre o saudosismo, e o que começou como debates acalorados sobre Camões evoluiu para caminhadas ao longo do Tejo, partilhando sonhos sob as luzes tremulosentes dos lampiões de ferro forjado. Ana, com sua timidez moldada pelas missas dominicais e as histórias de avós sobre o Estado Novo, via em Sofia uma liberdade que ansiava tocar. Tu és como o mar, Sofia. Inconstante, mas sempre chamando, dissera Ana uma vez, corando, enquanto fotografavam os barcos de lota na doca do Jardim do Tabaco. Aquele dia no Miradouro, no entanto, mudara tudo. Após a confissão, Sofia não fugira. Em vez disso, apertara a mão de Ana com firmeza, os olhos brilhando como as águas do Tejo ao amanhecer. Ana, eu sinto mesmo. Há meses. Mas o medo. Ele é como o nevoeiro de Lisboa, envolve tudo. Elas se beijaram ali, um toque leve como as brisas de Cascais, selando um pacto silencioso. Nas semanas seguintes, o amor delas floresceu em segredo. Piqueniques no Parque Eduardo VII com queijos da Serra da Estrela e vinhos verdes gelados. Noites ouvindo Amália Rodrigues em um pequeno fado house no Bairro Alto, onde as guitarras choravam por elas, e confissões sussurradas em igrejas antigas, pedindo perdão a santos que pareciam entender. Ana descobria em Sofia não só paixão, mas uma humanidade profunda, a forma como ela cuidava da avó idosa em Porto ou voluntariava sem abrigos para animais nas margens do Douro, refletindo o espírito resiliente dos portugueses que, apesar das crises, sempre encontravam beleza na adversidade. Mas o segredo, como o vinho do Porto envelhecido demais, ameaçava transbordar. A família de Ana, liderada pela mãe, Dona Maria, uma mulher de mãos calejadas pelo trabalho na fábrica de conservas de sardinhas em Setúbal, era um bastião de valores tradicionais. O pai, um ex-pescador agora reformado, contava histórias de noites no mar com um rosário no bolso, e as irmãs mais velhas já casadas com homens decentes de famílias semelhantes.
O amor é como o azeite, puro e para a vida inteira, com um homem ao lado, repetia Dona Maria, enquanto preparava o bacalhau à brás para o jantar de domingo. Ana, a caçula, era o orgulho deles, a primeira a ir para a universidade, sonhando com uma vida além das colinas alentejanas. Revelar seu amor por Sofia seria como lançar uma pedra no espelho sereno do Tejo, estilhaços inevitáveis. Ainda assim, o amor as impulsionava. Uma tarde chuvosa, enquanto a garoa miúda, a famosa chuva de Lisboa, tamborilava nas janelas do quarto apertado de Ana no resto do chão de um prédio em Moraria, elas chaninharam sob um cobertor de selada à mão, comprado em uma feira de artesanato em Óbidos. Imagina se pudéssemos fugir para as ilhas dos Açores, murmurou Sofia, traçando círculos suaves nas costas de Ana. Lá, o amor não tem correntes. Ana riu, mas o riso morreu em um suspiro. Minha mãe já suspeita. Ontem perguntou por que eu sorrio tanto sozinha. Eu disse que era por causa de um poema de Sofia de Mel Brainer. Elas conversaram sobre o futuro. Sofia sonhava em expor suas fotos em uma galeria no Lisboa Factory, Ana em escrever um livro sobre as mulheres esquecidas da literatura portuguesa. Mas o medo pairava, como a sombra da ponte 25 de Abril ao entardecer. O primeiro sinal de tormenta veio em uma festa de família no Alentejo, para celebrar o aniversário do tio Joaquim. Ana convidara Sofia como amiga da universidade e a viagem de trem de Lisboa a Évora foi um bálsamo, campos de sobreiros estendendo-se como um tapete verde escuro, o cheiro de terra molhada após a chuva. Em Évora, a cidade branca com sua catedral gótica e o templo romano sussurrando ecos de impérios passados, elas passearam de mãos dadas disfarçadamente, roubando olhares no jardim público. Mas à mesa do almoço, sob a parra carregada de uvas moscatel, Dona Maria observou Sofia com olhos afiados como as navalhas dos cortadores de cortiça. Que moça bonita, Ana! Mas solteira? Uma pena. No nosso tempo, aos 22, já se casava. Sofia sorriu educadamente, mas Ana sentiu o estômago revirar. Naquela noite, de volta ao quarto improvisado na casa da avó, Dona Maria confrontou a filha. Há algo que não me dizes, filha. Teus olhos mudaram. É um rapaz? Ou, Deus me livre, algo pior? Ana negou, o coração acelerado, mas o dano estava feito. O segredo rachava. Enquanto isso, em Lisboa, o semestre avançava e o amor delas se aprofundava em camadas de ternura cotidiana. Sofia presenteou Ana com um colar de filigrana de Viana do Castelo, uma joia delicada que simbolizava a teia de suas almas entrelaçadas. Para que sintas-me sempre contigo, disse, pendurando no pescoço de Ana a luz de velas em um restaurante escondido no cais do Sodré, onde pratos de cataplana de marisco fumegavam como promessas quentes. Elas dançaram um rendezvous improvisado ao som de uma viola de fado, os corpos se movendo em sintonia perfeita, como as marés do Atlântico ditadas pela lua. Ana, pela primeira vez, sentia-se inteira, não mais a sombra de expectativas familiares, mas uma mulher amada por sua essência. Porém, o destino, caprichoso como o clima português, preparava a tempestade. Uma carta chegou à casa de Ana, um convite para o Festival de Fado de Alfama, onde Sofia seria voluntária. Dona Maria, curiosa, abriu o envelope por engano, ou foi intencional? E encontrou uma nota manuscrita de Sofia. Minha Ana, mal posso esperar para te ouvir sussurrar versos de amor sob as estrelas. Teu para sempre, o teu para sempre foi o estopim. Naquela noite, o inferno desabou. O quê? Uma mulher? Isso é pecado, Ana. Contra Deus, contra a família, contra tudo o que te ensinamos, gritou Dona Maria, as lágrimas escorrendo como vinho derramado na mesa de carvalho. O pai, silencioso até então, bateu o punho na mesa. Tu vais acabar com isto, ou eu mesmo acabo. Amanhã falamos com o padre. Ana fugiu para o quarto, o colar queimando contra a pele, o mundo desabando como as muralhas de Óbidos em uma batalha antiga. A pressão familiar irrompeu como uma onda atlântica furiosa, engolindo as ilusões de liberdade que Ana e Sofia teciam com tanto cuidado. Na manhã seguinte à descoberta da carta, a casa em Alfama transformou-se em um tribunal improvisado.
Dona Maria, com o rosário entre os dedos calejados, andava de um lado para o outro na sala de azulejos pintados com cenas de pescadores e santos, murmurando orações em voz baixa como se invocasse os anjos para proteger a filha do demoníaco da carne. O pai, Manuel, sentara-se à cabeceira da mesa, o rosto enrugado pelo sol das pescarias em Sesimbra marcado por uma decepção que cortava mais fundo que qualquer rede rasgada. As irmãs, ligadas por telefone de Faro e Beja, ecoavam um coro. Ana pensa na família. No que dirão na missa? No escândalo. Ana, encolhida no sofá de veludo desgastado, herança da avó que cantara fado em tabernas escondidas, sentia o ar sufocar como o calor opressivo de um agosto sem brisa. Mãe, pai. Não é um pecado. É amor. Puro, como que vocês têm um pelo outro. As palavras saíram fracas, mas carregadas da poesia que ela devorava nas aulas de literatura. Dona Maria parou, os olhos flamejantes. Amor? Isso é confusão do mundo moderno, filha. Aqui em Portugal, o amor é bênção da igreja, marido e mulher, filhos para continuar o nome. Lembra-te da tua bisavó que perdeu tudo por um romance impróprio com um gitano, acabou sozinha, mendigando nas ruas de Évora. A história, repetida como um mantra familiar, era uma arma afiada, enraizada na memória coletiva lentejana de sofrimentos passados. Desesperada, Ana ligou para Sofia do telefone fixo, o fio enrolando-se em seus dedos como as vinhas que escalavam as paredes de suas esperanças. Eles sabem. Vêm-me tirar tudo. A voz de Sofia, do outro lado da linha, era um farol no nevoeiro. Vem para cá, para o meu apartamento em Alcântara. Juntas, enfrentamos. O amor português é resiliente, como o sobreiro que renasce do fogo. Ana hesitou, o peso das expectativas familiares ancorando-a como o ferro de uma âncora no fundo do Tejo. Mas o chamado do coração prevaleceu. Ela escapuliu pela porta dos fundos, descendo as escadas íngremes de Alfama sob a luz pálida da lua, o eco de seus passos misturando-se ao lamento distante de um fado. No apartamento de Sofia, um loft modesto com paredes cobertas de fotos em preto e branco, retratos de vinhedos do Douro ao amanhecer, de mulheres idosas tecendo rendas em Guimarães, Ana desabou em prantos. Sofia envolveu em um abraço que cheirava a lavanda do Alentejo e a maresia de Matosinhos, sussurrando: SHH, minha querida. Somos como as sardas na grelha, juntas, somos mais fortes. Elas passaram a noite conversando, partilhando memórias que teciam uma tapeçaria de resiliência. Sofia contou de sua própria família em Porto, onde o pai, um viticultor conservador, a pressionara para casar com o filho de um vizinho após o divórcio dos pais. Eu fugi para Lisboa por isso. Mas contigo, sinto que encontrei o Porto seguro. Ana, tocada, revelou fragmentos de sua infância, as tardes colhendo figos nos pomares alentejanos, sonhando com heroínas de contos que desafiavam reis e deuses. Amanheceu com o sol filtrando pelas persianas, pintando o quarto em tons de ouro e safira. Elas prepararam um pequeno almoço à portuguesa, pão com chouriço, queijo fresco e café requentado, comido na varanda com vista para os estaleiros de Alcântara, onde navios fantasmas de explorações passadas pareciam sussurrar encorajamento. Vamos enfrentar isto juntas, decidiu Ana, o colar de filigrana reluzindo como um talismã. Elas voltaram à universidade, de mãos dadas no elétrico 28 que serpenteia pelas colinas, ignorando olhares curiosos. Nas aulas, o amor delas se manifestava em olhares trocados sobre os textos de Florbela Espanca, a poetisa que cantara o desejo feminino com fúria e graça. Mas a família não descansava. Dona Maria, aliada ao padre da paróquia de São Vicente de Fora, um homem de bigode grisalho e sermões sobre família tradicional, organizou uma intervenção. Naquela tarde, enquanto Ana e Sofia estudavam na biblioteca da universidade, Manuel apareceu à porta, o chapéu de palha na mão, o rosto corado de raiva e vergonha. Vem comigo, agora. A tua mãe está mal. O médico disse que o coração dela... A mentira, ou meia-verdade, pois Dona Maria sofria de palpitações crônicas, funcionou. Ana seguiu o pai, o coração partido deixando um rastro de dor. No carro, um velho Fiat rangendo pelas ruas de Belém, Manuel falou pela primeira vez com algo além de ordens. Eu te amo, filha. Mas isto... destrói-nos.
Pensa no teu futuro. Um bom casamento, netos para mim brincar no jardim. As palavras, tingidas de afeto genuíno, cortavam como o vento cortante do cabo da roca. De volta à casa, o confronto escalou. Dona Maria, deitada no sofá com um pano úmido na testa, ergueu-se como uma fênix alentejana. Escolhe, Ana. Nós ou essa? Ilusão. Amanhã vais à consulta com o terapeuta que o padre recomendou. Ele cura estas confusões. Ana, exausta, cedeu temporariamente. Está bem, mãe. Mas dê-me tempo. Naquela noite, sozinha no quarto, ela escreveu uma carta para Sofia, inspirada nos sonetos de Camões. Ó amor, que me separas do teu seio, como o tejo do mar que o abraça eterno? Enviou-a por correio, temendo as chamadas monitoradas. Os dias seguintes foram um limbo de sofrimento. Ana frequentou as sessões com o terapeuta, um homem de terno cinzento em um consultório embaixacheado, que citava estudos sobre identidade fluida com um tom condescendente, como se o amor dela fosse uma fase passageira, como a moda das saias godé que varriam as ruas de Lisboa. Concentre-se nos valores tradicionais, Ana. Portugal é uma nação de fé e família. Ela a sentia, mas internamente, o fogo de seu amor por Sofia ardia, alimentado por mensagens secretas trocadas em cafés escondidos no Príncipe Real, bairro boêmio onde bandeiras arco-íris tremulavam discretamente em varandas floridas. Sofia, por sua vez, não desistia. Ela organizou uma surpresa, uma viagem de fim de semana a Sintra, terra dos palácios encantados e das brumas românticas. Precisamos de magia, Ana. Como nos contos de Essa de Queiroz. Elas fugiram na sexta-feira, pegando comboio para a serra, onde os eucaliptos sussurravam segredos ancestrais. No Palácio da Pena, com suas torres coloridas como um sonho mourisco, elas passearam de mãos dadas, ignorando os turistas. À noite, em uma pousada rústica com lareira crepitante, compartilharam histórias. Sofia falou da avó, que escondera um amor lésbico durante o salazarismo, vivendo em silêncio como uma sombra. Ana, das mulheres alentejanas que colhiam azeitonas sob o sol impiedoso, sonhando com liberdades distantes. Somos herdeiras delas, disse Sofia, os olhos refletindo as chamas. Não nos calarão. Mas o retorno trouxe a traição. Uma das irmãs de Ana, invejosa ou protetora, quem sabe? Interceptar as mensagens no telefone esquecido. Eu vi, Ana. Fotos de vocês em Sintra. Mandei para a mãe. A família explodiu em fúria renovada. Dona Maria, agora com o apoio de parentes distantes de Évora, ameaçou deserdar Ana, cortando a mesada universitária. Vai viver com essa. Se queres tanto. Mas sem um tostão nosso. Manuel, dilacerado, confidenciou ao padre, que excomungou informalmente o pecado em um sermão velado na missa de domingo, deixando a congregação sussurrando sobre a filha da Maria que se perdeu. Ana, no auge do desespero, confrontou a família em uma ceia de Natal antecipada, ironicamente, em dezembro, com o cheiro de rabanadas e bacalhau cozido preenchendo o ar. Vocês falam de amor cristão, mas o que fazem é ódio disfarçado. Sofia é a minha salvação, como Maria foi para Jesus. As palavras ecoaram como um trovão, silenciando a mesa. Dona Maria desmaiou, o drama alentejano em pleno florescimento, e o caos reinou. Ambulâncias, lágrimas, acusações. Sofia, alertada, correu para o hospital em Lisboa, encontrando Ana no corredor frio, sob as luzes fluorescentes que pareciam julgar. Eu não aguento mais, soluçou Ana. Talvez devêssemos acabar. Sofia, com a força de uma portuense forjada nas cheias do Douro, negou, não. O amor verdadeiro enfrenta tormentas. Lembra o fado, ai, que saudade de amar. Nós cantaremos o nosso. O inverno lisboeta instalou-se com sua garoa persistente, transformando as ruas de empedrada em espelhos melancólicos que refletiam a alma partida de Ana. O hospital fora apenas o prelúdio de uma batalha maior. Dona Maria, recuperada mas endurecida como o granito das fortalezas de Tomar, impôs um ultimato final. Afasta-te dela até o fim do ano letivo, ou perdes tudo, a casa, os estudos, o nosso nome.
As palavras, proferidas na cozinha sob o retrato desbotado de São Sebastião, mártir crivado de flechas, símbolo involuntário da dor de Ana, ecoavam as tradições portuguesas de honra familiar acima de tudo, enraizadas em séculos de monarquia e clero. Manuel, em um raro momento de vulnerabilidade, levou a filha para um passeio pelo mosteiro dos Jerónimos, onde os túmulos de Vasco da Gama sussurravam lições de explorações ousadas. Eu explorei oceanos, filha, mas o maior medo é perder-te para este abismo. Lágrimas misturaram-se ao sal do Tejo e Ana prometeu, mentindo para si mesma, um afastamento temporário. Sofia, do outro lado da cidade em Alcântara, lutava sua própria guerra interna. As fotos que expunha no Lisboa Factory, imagens etéreas de mulheres em trajes tradicionais de Minho, capturando olhares de cumplicidade feminina, começaram a atrair olhares curiosos e rumores. Uma ex-colega de Porto, invejosa do sucesso de Sofia, espalhou fofocas em redes sociais, a fotógrafa lésbica que seduz estudantes inocentes. A traição digital espalhou-se como fogo em palha seca, chegando aos ouvidos da família de Ana via uma prima devota que monitorava tudo. Sofia, ferida, confrontou a traidora em uma chamada tensa. Porquê? Inveja do meu amor verdadeiro? A resposta foi venenosa, porque tu destróis famílias, como a minha foi destruída pelo divórcio. Agora é a tua vez. O golpe abalou Sofia, que sempre vira sua arte como ponte para a empatia humana, inspirada nas canções de Marisa que celebram a dor universal. Apesar do abismo, o amor delas persistia em formas sutis, como as rendas tecidas à mão em Macau que resistem ao tempo. Mensagens codificadas em poemas enviados por correio, versos de Antero de Quental sobre a alma em chamas e encontros clandestinos em parques escondidos, como o Jardim da Estrela, onde bancos de ferro forjado guardavam confissões. Uma noite, sob a estátua de D. Carlos I, Sofia presenteou Ana com um álbum de fotos, retratos delas duas em momentos roubados, legendados com citações de autoras portuguesas esquecidas, como Maria Velho da Costa. Isto é a nossa herança, Ana. Mulheres que amaram contra o mundo. Ana, tocando as páginas com reverência, sentiu o primeiro vislumbre de força. Talvez possamos ser as próximas a contar esta história. O semestre findava com exames que pareciam batalhas medievais e Ana, isolada, mergulhava nos livros como refúgio. Em uma aula sobre o romantismo, o professor citou Alexandre Herculano: o amor é a chama que ilumina ou consome. As palavras ressoaram e Ana começou a escrever, não diário, mas fragmentos de uma novela, inspirada em sua vida, sobre duas mulheres navegando as correntes sociais de Portugal contemporâneo. Sofia, incentivando à distância, enviava esboços. Escreve nos imortais. Mas o ápice da pressão veio no Natal, na casa familiar em Évora. A viagem de autocarro, através de planícies alentejanas douradas pelo sol baixo, foi um calvário. Dona Maria organizara um jantar de reconciliação, convidando o terapeuta e o padre, além de um primo solteiro e bem apessoado de Beja, sutilmente apresentado como pretendente. A mesa, coberta de toalha de linho bordada à mão, herança de noivas passadas, gemeu sob o peso de pratos tradicionais, ensopado de borrego, perdiz a caçador, e o vinho tinto de Borba fluindo como sangue de antigas vendetas. O primo, um engenheiro de sorriso forçado, elogiava a Ana. Uma moça culta como tu merece um lar próprio. Ela sorria educadamente, mas o estômago revirava. O padre, com sua batina negra contrastando o branco das paredes caiadas, orou pela cura das almas desviadas, um dardo velado. Dona Maria, fingindo fraqueza, tocava o braço de Ana. Pensa na tua avó, que rezou tanto por ti. Não a decepciones. O clímax irrompeu quando Ana, após o pudim de amêndoas, confrontou-os. Eu amo Sofia. E esse amor é tão português quanto o fado ou o mar, profundo, imprevisível, eterno. Silêncio mortal. Manuel ergueu-se, o copo tombando. Então, vai. Mas sem regresso. Ana fugiu para a noite estrelada de Évora, correndo até o templo romano, onde se sentou nos degraus milenares, soluçando como as rainhas mouras de lendas antigas. Sofia, sentindo o chamado intuitivo, pegou o primeiro comboio de Lisboa. Encontrou Ana ali, encolhida como uma criança, e a envolveu em um abraço que desafiava deuses e homens. Estamos livres agora. Mas livres para quê?
Para sofrer juntas? Ana murmurou. Sofia, com olhos firmes, para viver. Vamos para Porto, para o meu mundo. Lá, o Douro nos acolherá. Elas voltaram a Lisboa de madrugada, no último autocarro, mãos entrelaçadas, o futuro incerto como nevoeiro da serra. A traição da família de Ana não parou na porta de Évora. Ela se ramificou como as raízes de uma oliveira centenária, infiltrando-se na vida universitária dela. Rumores, alimentados pela prima devota que espalhara as fofocas de Sintra, chegaram aos corredores da Universidade de Lisboa. Colegas sussurravam nos pátios sombreados pelo aqueduto das Águas Livres. A Ana? Com outra rapariga? Que escândalo para uma aluna de literatura! O professor de poesia, um homem idoso com óculos de armação dourada que citava Bocage com paixão, chamou Ana ao gabinete. Ouvi coisas, minha cara. Cuidado com as paixões que inspiram, mas destroem reputações. A humilhação queimava, mas também forjava. Ana transformou a dor em versos, submetendo um poema anónimo a um concurso literário da cidade, intitulado Tejo Proibido, que falava de amores fluindo contra correntes sociais. Sofia, enfrentando sua própria vendetta, descobriu a profundidade da traição da ex-colega de Porto. A mulher, chamada Rita, postara não só rumores, mas fotos manipuladas, imagens de Sofia em abraços suspeitos com modelos durante sessões fotográficas, torcidas para insinuar promiscuidade. O impacto foi devastador. Uma exposição planejada no Porto cancelou-se, o curador citando polémicas indesejadas. Sofia, em uma viagem impulsiva ao norte, confrontou Rita em uma adega do Douro, entre barris de vinho envelhecido que cheiravam a terra e segredos enterrados. Porquê, Rita? Nós éramos amigas. Rita, com olhos evasivos como o rio abaixo, cuspiu. Amigas? Tu roubaste a minha luz, Sofia. Eu amava-te em silêncio e escolheste uma lisboeta mimada. Agora todos sabem o monstro que és. A revelação, um amor não correspondido virando veneno, abalou Sofia, revelando que a traição era pessoal, enraizada na inveja lésbica não resolvida, um eco das repressões sociais portuguesas onde o desejo feminino é silenciado 2 vezes. De volta a Lisboa, as amantes encontraram refúgio uma na outra, mas o abismo crescia. Ana, cortada financeiramente, vendia livros usados na Feira da Ladra para pagar o aluguel, enquanto Sofia aceitava trabalhos freelance precários, fotografando casamentos heteronormativos que a faziam questionar sua arte. Uma noite, em um quarto alugado barato no bairro Alto, após um jantar de bifanas e cerveja Sagres em um tasco lotado de fado amador, o conflito irrompeu. Talvez devêssemos parar, Sofia. Antes que nos destruamos mutuamente, disse Ana, a voz trêmula como uma folha de sobreiro ao vento. Sofia, ferida, rebateu. Parar? Como a minha ex me parou, traindo-me por ciúme? Não. Nós somos mais fortes que isso. A discussão escalou, palavras afiadas como facas de ourives em Gondomar cortando o ar, acusações de fraqueza, de egoísmo. Ana, em um ímpeto, revelou: eu traí-te também, Sofia. Prometi à família um afastamento, só para ganhar tempo. Menti para todos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo lamento de uma fadista na rua abaixo. Grita que dói mais. A traição mútua, mentiras por sobrevivência, tornou-se o catalisador do caos. Sofia, sentindo-se traída como em uma peça de Gil Vicente, onde o amor é farsa e dor, partiu para Porto sozinha, deixando uma nota: preciso de ar. O Douro me chama para curar. Ana, devastada, vagou pelas ruas de Lisboa como uma alma penada, visitando os locais de suas memórias, o mirador onde confessara, o café onde partilhara um primeiro pastel de nata. Em uma igreja no Chiado, ajoelhou-se perante uma Virgem de Fátima, pedindo não perdão, mas força. Se o amor é pecado, que eu peque com graça, murmurou, e quando as preces das mulheres alentejanas que, em tempos de ditadura, escondiam rebeliões no coração. O Alto Trau veio em uma manifestação pela igualdade LGBTQ+, na Praça do Comércio, onde bandeiras multicoloridas tremulavam contra o arco triunfal, símbolo de glórias imperiais agora reimaginadas como palco de liberdades modernas. Ana, impulsionada por um cartaz que lia Amor sem fronteiras, como o Tejo abraça o mar, inscreveu-se para ler seu poema.
Sofia, de volta inesperadamente de Porto após dias de reflexão nas margens do rio, onde vinhas podadas simbolizavam renascimentos, apareceu na multidão, o coração apertado. Quando Ana subiu ao palanque improvisado, voz amplificada pelo microfone, recitou: nas veias do Tejo corre o sangue de amantes proibidos, mulheres que se amam como o fado ama a saudade, contra muralhas de tradição, erguem-se castelos de desejo. A multidão aplaudiu, mas Sofia, nos bastidores, chorava, a traição perdoada no verso, o amor reacendido na rima. Mas o destino torceu o cnife. Dona Maria, alertada pela prima, invadiu a praça com Manuel e o padre, uma procissão de julgamento como as autos de fé de Inquisição. Ana, desce daí, envergonha-nos perante Deus e Portugal, gritou Dona Maria, o rosário balançando como uma âncora. A confrontação pública foi brutal, flashes de câmaras, gritos, polícia separando a família da multidão. Sofia, protegendo Ana, enfrentou Manuel. Ela é minha como uma é de todos. O pai, em um lampejo de humanidade, hesitou, mas Dona Maria arrastou Ana para longe, prometendo internação em um convento no Alentejo para purificação. Separadas pela força implacável da família, Ana e Sofia mergulharam em um abismo de ausência que doía como a ressaca do Atlântico após uma tempestade. Ana foi levada para o convento de Évora, um lugar de paredes brancas e silêncios opressivos, onde freiras em hábitos negros rezavam pelas almas perdidas e quando as tradições católicas que moldaram Portugal desde os tempos dos descobrimentos. Ali, entre celas espartanas e jardins de laranjeiras que perfumavam o ar de melancolia, Ana sentia o amor por Sofia como uma ferida aberta, sangrando em sonhos onde o Tejo as reunia novamente. Dona Maria visitava diariamente, trazendo sopas de cação e sermões. Aqui aprenderás o caminho reto, filha. O amor de Deus cura tudo. Mas Ana, em segredo, escrevia cartas escondidas em livros de orações, enviadas por uma freira compassiva, uma mulher idosa que, em sussurros, confessou ter amado uma companheira de noviciado décadas antes. O Senhor entende os corações partidos, criança. Guarda a chama. Sofia, em Lisboa, transformou a dor em criação febril. No seu loft de Alcântara, cercada de rolos de filme e pilhas de impressões, ela montou uma exposição underground no Lisboa Factory. Saudades Proibidas, uma série de fotos que capturava a essência de amores lésbicos em Portugal, silhuetas de mulheres contra azulejos de conventos, abraços sob parreiras do Douro, olhares trocados em festas de São João. Cada imagem era uma homenagem a Ana, legendada com excertos de seu poema. A abertura, em uma noite de fevereiro chuvosa, atraiu uma multidão eclética, artistas do bairro Alto, ativistas quer de todo o país, até alguns turistas escandinavos fascinados pelo fado moderno. Entre eles, surpreendentemente, estava Rita, a traidora, convidada por um senso de redenção. Eu errei, Sofia. O ciúme me cegou como o vinho azedo do Douro. Elas conversaram até altas horas, perdoando-se sobre copos de Porto Tawny, reconhecendo que a traição nascera de dores não ditas, um laço humano em uma sociedade que ainda julgava o amor feminino como fraqueza. Notícias da exposição chegaram a Évora via jornais locais, inflamando Dona Maria. Blasfémia. Ela te arrasta para o abismo. Mas o vislumbre de mudança veio de Manuel. Sozinho, ele viajou a Lisboa, visitando a exposição em segredo. Parado perante uma foto de duas mãos entrelaçadas contra o horizonte do Tejo, inspirada nelas, ele chorou pela primeira vez desde a morte do irmão no mar. Eu fui explorador, mas nunca explorei o coração da minha filha, murmurou para si. De volta ao Alentejo, confrontou a esposa. Maria, o nosso amor começou em segredo, lembra? Contra a vontade dos teus pais. Não negues a ela o que nós tivemos. Dona Maria, endurecida por anos de labuta e fé rígida, resistiu, mas isto é diferente. É contra a natureza. O debate durou noites, sob o céu estrelado de planícies onde ciganos cantavam ao redor de fogueiras, recordando que Portugal sempre abrigou marginalizados. Ana, no convento, aprofundava seu amor em reflexões silenciosas. Ela lia Santa Teresa de Ávila, mística espanhola, mas próxima na alma ibérica, cujas êxtases espirituais ecoavam desejos carnais transmutados. O amor é fogo que purifica, anotava em um caderno escondido.
Uma freira, irmã Clara, descobriu as cartas e, em vez de denunciar, partilhou sua história. Eu amei uma noviça em 1965. O regime nos separou, mas o amor nos salvou na memória. Juntas, tramaram a fuga. Ana escaparia durante a procissão da Semana Santa, misturando-se à multidão de capuzes e velas. Sofia, intuindo, preparou o terreno. Ela contatou ativistas da ILGA Portugal, que ofereceram abrigo temporário em uma casa segura no Restelo. Escreveu para Ana: o Douro flui para o mar, o nosso amor fluirá para a liberdade. O reencontro aconteceu em uma madrugada de Páscoa, sob chuvas torrenciais que lavavam as ruas de Lisboa como lágrimas divinas. Ana, vestida em trajes simples de peregrina, correu para os braços de Sofia na estação de Rossio, o sino da igreja vizinha tocando como um hino de ressurreição. Eu traí-te com mentiras, mas o coração nunca mentiu, confessou Ana. Sofia, beijando sua testa, e eu traí-me com dúvidas. Agora, só verdade. A família, ao descobrir a fuga, dividiu-se. Manuel procurou-as em Lisboa, não para arrastar de volta, mas para entender. Encontrou-as em um café no Chiado, partilhando broas de mel e conversas calmas. Eu vejo agora. O amor não destrói, transforma. Dona Maria, relutante, seguiu dias depois, o rosário ainda no pescoço, mas os olhos suavizados por noites de oração. Filha, perdoa-me. Eu temi perder-te para o mundo, mas perdi-te para o meu medo. O perdão veio devagar, como o vinho que amadurece em cavos do Douro, conversas longas em jardins de Belém, onde magnólias florescem em primavera, partilhando histórias de mulheres portuguesas que amaram além das normas, de Rainha de Eleonor a poetisas anonimas. O renascimento de Ana e Sofia floresceu na primavera portuguesa, quando jacarandás tingem Lisboa de roxo e o ar carrega promessas de azulejos renovados. Com o apoio hesitante da família, Manuel enviando remessas mensais para os estudos, Dona Maria tricotando jailes de lã alentejana para as noites frias, elas reconstruíram a vida em um apartamento modesto no Príncipe Real, bairro de jardins escondidos e galerias que celebram o diverso. Ana concluiu a licenciatura com uma tese sobre amores femininos na literatura portuguesa, de Flor Bela agora, dedicada a Sofia e à avó secreta do convento. Sofia Exposição Saudades Proibidas viajou para Porto e Faro, ganhando prémios e abrindo portas para uma carreira que capturava a alma quer de Portugal, de marchas do orgulho em Lisboa, comunidades rurais no Minho que, silenciosamente, acolhiam o diferente. O conflito não desaparecera por completo, era como o fado, sempre uma nota de dor sob a melodia. Dona Maria, em visitas, ainda murmurava ave-marias ao ver as mãos delas entrelaçadas, mas aos poucos, o amor de Ana amolecia. Uma tarde em Évora, durante a feira de maio com seus arraiais e manjericos, ela confessou: eu fui como a minha mãe, temendo o desconhecido. Mas tu ensinas-me que o amor é como o azeite, unge e cura. Manuel, orgulhoso, levou Sofia para pescar em Sesimbra, partilhando histórias de mares revoltos. O oceano não julga, porque nós havemos de julgar? A traição de Rita resolveu-se em uma reconciliação. Ela juntou-se à exposição como assistente, transformando-se uma em aliança, provando que as feridas humanas, em Portugal de festas comunitárias e vinho partilhado, cicatrizam em solidariedade. O clímax emocional veio no Festival de Fado de Alfama, onde Sofia fotografava e Ana recitava. Sob as luzes de lanternas penduradas como estrelas, elas subiram ao palco juntas. Ana leu um novo poema, Tejo Eterno, sobre amores que resistem como o rio ao tempo. Sofia projetava imagens delas, entrelaçadas com paisagens portuguesas, o Douro sinuoso, as praias de Algarve, as colinas de Sintra. A multidão, uma tapeçaria de rostos, de avós com leques de renda jovens com tatuagens de sardas, aplaudiu com lágrimas, o fado de fundo chorando em harmonia. Dona Maria, na primeira fila, ergueu-se para abraçar a filha, sussurrando: eu vejo agora, minha flor alentejana. Ama com todo o coração. O final, humanamente imperfeito, era de esperança. Ana e Sofia casaram-se em uma cerimônia discreta no cartório de Lisboa, seguida de uma festa no jardim do Palácio de Queluz, com petiscos de pastéis de bacalhau e vinhos de todas as regiões, um brinde à unidade de Portugal. A família compareceu, Manuel dançando um vira desajeitado, Dona Maria benzendo a aliança com água benta.
Anos depois, com Ana professora em uma escola que promovia diversidade e Sofia com uma galeria própria, elas adotaram uma criança de um orfanato no Alentejo, ensinando-lhe que o amor é como o fado, nasce da dor, mas vive na beleza. Em noites quietas, junto ao Tejo, elas sussurravam: o que acontece quando revelamos o proibido? Renascemos, como Portugal renasce a cada amanhecer. E assim, no coração de uma nação de saudades e mares, seu amor tornou-se lenda sussurrada, não de tragédia, mas de triunfo gentil, provando que, mesmo sob pressão implacável, o coração humano flui livre.